Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Quero dar continuidade, então, a esse estudo do livro do profeta Daniel. Recebi muitas mensagens do último estudo, na verdade, da introdução, né? Nós fizemos a introdução e foi muito bacana. Muitas pessoas mandaram mensagem e eu quero dar continuidade. Vai lá no Facebook, compartilha lá, Facebook Bispo Abel Neto, ou então meu nome particular, meu nome próprio, Antônio Abel Neto. Nós temos 2 Facebook. E também você pode ir no Instagram, que vai estar lá também. E vai estar lá também no YouTube. Compartilha, dá um like e se inscreva no canal. Meus irmãos, quero compartilhar esse estudo? Abra sua Bíblia então no segundo capítulo do livro do profeta Daniel. Antes de começar, eu quero falar que o nome de Nabucodonosor significa Nebo é um deus de fogo, em referência ao deus da Babilônia. Nebo é um deus de fogo. Então, o que vai acontecer nesse capítulo 2? O rei Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho faz ele se perturbar. E, segundo a Bíblia, não tem só um sonho só, ele tem vários sonhos com o mesmo formato. E ele manda chamar todos os magos, encantadores, astrólogos, para que esse sonho seja interpretado. Olha só o capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Ele ficou, na verdade, com insônia, devido ao sonho que ele tinha tido. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então a própria Bíblia diz que ele não teve um sonho só, não foi uma vez que ele sonhou. Porque esse sonho mexeu muito com Nabucodonosor e ia mexer mesmo com a história da humanidade, até nos tempos de hoje. Então, ninguém interpretando, você sabe que os magos e os feiticeiros, né, segundo a crença babilônica, eles protegiam os povos dos demônios. Os encantadores, eles eram os que faziam os deuses ficarem satisfeitos. Eu acredito que eles sacrificavam esses deuses para apaziguar, para acalmar os deuses, a fúria dos deuses. Os astrólogos, eles interpretavam, né, os presságios, também previam o futuro. E os caldeus era o chefe desses grupos, né, de encantadores e feiticeiros, de macumbeiros. Preste atenção aqui que ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Então o chefe da guarda, né, foi avisar para Daniel o que tinha acontecido. Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Arioque, antes de fazer tal coisa, explicou para Daniel. Já sabia que Daniel era um servo do Deus Altíssimo, e com certeza, antes de fazer tal coisa, foi até Daniel. E Daniel falou: olha, tem um Deus no céu que faz isso, então eu vou buscar o meu Deus. Aí é o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus de Israel. Amém? Então Daniel foi buscar a Deus, e Deus deu a interpretação do sonho. No versículo 31, diz assim: tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então Daniel já revela o que o rei sonhou. O rei não tinha falado, nem ele sabia. Ele não entendia o que ele estava vendo ou sonhando. Então Daniel falou assim: você sonhou com uma estátua. Aí ele começa a dizer, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro.
Quando, olha só, presta atenção, versículo 34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então Daniel dá aqui a revelação do sonho. Olha, você viu uma estátua, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Irmão, somente Deus para poder fazer isso. O rei ficou espantado, porque nem ele mesmo sabia o que ele tinha visto. E Daniel dá a revelação do que o rei tinha sonhado e também interpreta, porque Deus dá o sonho e também dá a revelação do sonho. Preste atenção. Deus deu essa revelação que ia mexer com toda a humanidade para um rei idólatra, pagão, um rei maligno. Mas Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usa quem quer, quando Ele quer. Deus estava dizendo o seguinte: eu estou no controle. Nenhum homem tem poder mais do que eu. Não adianta o homem achar que é alguma coisa. Nabucodonosor era imperador da época. Ele era o que mandava em tudo naquela época. Então Deus, ele usa esse homem para mostrar que ele está no controle da história. Deus está falando, Deus falou, Deus fala através da história da humanidade também. Então Daniel começa a interpretar o sonho dizendo assim: tu, ó rei, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e glória, e cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem. Aí diz assim: tu és a cabeça de ouro. Daniel fala: olha, essa cabeça de ouro da estátua é o seu reino. O reino babilônico, ele durou de 1894 a 539 a.C. O auge do Império Babilônico foi nessa época de Daniel. Amém? Então, em 1894 a 539 a.C. foi o Império Babilônico. Aí ele diz: os peitos e braços de prata é um reino inferior a ti. E justamente o Império Medo-Persa, que era o rei Ciro e o rei Dario, que ambos vão estar na Bíblia Sagrada, durou 678 a.C. a 549 a.C. Então foi um império pequeno, foi menor. E a Babilônia hoje é a atual Iraque. Inclusive, irmãos, eu lembro que nos anos 90 o ditador Saddam Hussein fez uma pesquisa para saber de onde vinha a sua origem, uma pesquisa de árvore genealógica, e descobriu que ele tinha parentesco com Nabucodonosor. Da Babilônia hoje é o atual Iraque. Você vai entender a história. Em 2011, se eu não me engano, Saddam Hussein é deposto pelos americanos, não é? Então, o Império Babilônico é tomado pelos Medo-Persa, que hoje é o atual Irão. Amém? Quadril de bronze, ele simboliza a Grécia de Alexandre o Grande. Veja só o que a Bíblia diz: o quarto reino, aliás, em um outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Foi um dos maiores impérios, foi o do Alexandre o Grande, apesar de ser curto, mas Alexandre o Grande ocupou muitas terras. Ele foi um dos que mais desbravou e ganhou reinos, né? Ele morreu com 33 anos. O seu império foi de 336 a 323 a.C. Né? Ele representa ali o quadril de bronze,
que é a Grécia, não é? O Alexandre o Grande. Pernas de ferro, não é? Roma, os romanos agora entram em cena. 27 a.C. a 395 depois de Cristo. Esse é o Império Romano. E representa o ferro aqui. Roma dominou com ferro. Foi um império duro, né? Eles matavam muita gente. Tanto é que quem aperfeiçoa a morte de crucificação, de cruz, foram os romanos. Quando Jesus nasce, não é? Jesus nasce no tempo do Império Romano. Roma já dominava sobre Israel. E aqui tem os pés de ferro e de barro, né? O Império Romano, ele vai ter fim ali por volta de 395, 400 depois de Cristo, pelos bárbaros europeus, né? Germânicos, pelos bárbaros. Então aqui é interessante, olha só que interessante. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será esse reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Os europeus, ele teve um período, não é, de ter um reino sólido, forte, não é? Pois que viste ferro misturado com barro, como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Os europeus tentou juntar, né, a Europa fazendo casamento entre reinos, né, mas nunca deu certo. Nunca conseguiram firmar, né, nessa época os europeus, né, os bárbaros, os germânicos. Você pode ler na história, né, que eles tentam firmar alianças com casamento, mas nunca dão certo. Aí ele no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então Daniel profetiza o reinado do próprio Cristo. Ele profetiza o reinado do Messias de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Não é? É um reinado que é para sempre, é eterno. E nós estamos vivendo esse tempo agora, do versículo 44. O reino de Deus, ele não tem fim, é maior do que todos os reinos. Então, irmãos, está aí, em nome de Jesus, a segunda parte. Então pegue, se você gostou desse vídeo, tem muita coisa que você não sabia ainda, compartilhe com os outros irmãos, vai ser bênção para a tua vida. Nós estamos vivendo o versículo 44, amém? Desse estudo aqui, que é já o reino de Deus estabelecido na terra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.